senadores, tenho me posicionado com extrema desconfiança em relação a todas as medidas que envolvem a realização da Copa do Mundo no Brasil. Tentaram aprovar o uso do FGTS para construir uma obra de infraestrutura nas cidades sedes, em 2 oportunidades, mas ainda bem que a presidente Dilma o vetou. O Congresso aprovou o regime diferenciado de contratações, a RDC, um intruso na medida provisória 527, com o intuito de agilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. É lamentável ainda vejo um fantasma do Pan-Americano nessa história toda, porque com o atraso das obras, tudo indica que haverá uma tremenda farra com o dinheiro do contribuinte. Agora, mais uma vez, tudo indica que vão aprovar a Lei Geral da Copa com o rolo compressor de sempre e a subserviência que tem marcado a atuação desse plenário nos projetos de interesse do governo. É lamentável, senhor presidente, que o Brasil, um país que pretende se afirmar no contexto mundial como nação emergente em busca do caminho do desenvolvimento sustentável, ainda não tenha conseguido livrar do complexo de vira-latas imortalizados pelo saudoso Nelson Rodrigues. Vale reavivar que a expressão criada por esse nobre dramaturgo e escritor brasileiro originalmente se referia ao trauma sofrido pelos brasileiros em 1950, quando a seleção brasileira foi derrotada pelo Uruguai, no final da Copa do Mundo, em pleno Maracanã. Para Nelson, o Brasil só teria se recuperado do choque, ao menos no campo futebolístico, em 1958, quando ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. Mas, para ele, esse sentimento de inferioridade não se limitava ao futebol. Nas suas próprias palavras, aspas, por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o povo brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem, eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Não dá, senhoras e senhores senadores, para ficarmos abaixados diante das exigências da FIFA. Como é que o Brasil luta ao longo de anos contra o consumo do álcool nos estádios e topa dar um jeitinho para quebrar o galho da FIFA? Como é que o país que tem firmado a jurisprudência do dolo eventual, quando um condutor alcoolizado provoca um acidente, pode ignorar o potencial ofensivo de se permitir a venda de bebidas alcoólicas nos eventos da Copa? Isto é brincadeira. É jogar no chão todas as vigas que temos tentado erguer contra o consumo de álcool em estádios e nas estradas. E o que é pior, nessa história toda, a Lei Geral da Copa livra a FIFA de qualquer responsabilidade legal em relação aos incidentes e acidentes que porventura ocorrerem durante os Jogos. O raciocínio é bastante simples, senhoras e senhores senadores. A FIFA nos obriga a armarmos uma bomba relógio com a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os Jogos da Copa e diz, olha, se explodir, não tenho nada a ver com isso, o problema é dos brasileiros. Francamente, um país que se curva dessa forma aos mandamentos da FIFA não merece respeito diante da comunidade internacional. Senhoras e senhores senadores, o amadurecimento político de uma nação se dá pela forma com os poderes da República a respeito dos estatutos legais. O Congresso, como representante do povo e dos Estados federados, não pode compactuar com atitudes que ferem dispositivos legais. Se agirmos dessa forma, faremos um desserviço à democracia e ao Estado democrático de direito. Mas, senhor presidente, nosso desejo, além de protestar contra a venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante eventos da Copa do Mundo, é oferecer emendas para aprimorar o texto e preservar os estatutos legais que fazem parte da sustentação do arcabouço jurídico brasileiro. Você permite uma parte, senador Ciro Miranda, se puder participar? Pois não, senador Cacildo Baldani. Eu queria, aliando-me ao pronunciamento, à preocupação de Vossa Excelência, eu não conheço, dizem que foi feito um trato, quer dizer, isso já faz parte, quando se realizam as Copas do Mundo nos seus respectivos países, só ia acontecer isso, ia mais aquele, etc. Claro, nós no Brasil, eu pelo menos não sabia dessas exigências que para realizar agora em 2014 essa Copa no país, de que se colocam todas essas, nessa lei geral que nós precisamos aprovar,
o que está na pauta para ser discutido e aprovado, de algumas delas que começam a surpreender. Eu até fico também nessa, puxa, mas tudo isso, diz que não sei qual é a distância ao redor dos estádios onde acontecem esses jogos, não sei se é 1 quilômetro, 2, 3 ou 4, o Brasil perde a sua autonomia em relação ao que pode se vender, um carrinho de mão, uma pipoca, qualquer coisa, um churu, qualquer coisa dessas. Ele não terá autonomia de decidir. Quem vai decidir isso é a FIFA. Quem pode, quem não pode, até em relação a hospitais, em relação a questões tais como... E tudo isso o Brasil perde a sua, de um certo modo, a sua independência. Parece que o território não é mais brasileiro. Eu começo a surgirem coisas que... Eu acho que essa reflexão nós precisamos fazer, até para que a população, se isso como é que vamos inculcar na cabeça das pessoas no Brasil, que nós vamos ter que abrir mão desse direito, dessa primazia, que nós não temos mais autonomia nesses dias que acontece, abrir mão desse princípio de independência. É tal coisa que a preocupação Vossa Excelência também diz. E eu até me recordo de um adágio que diz, quem muito se agacha, algo lhe aparece, pode surgir. Isso fica uma coisa meio, eu não sei, se acocorar demais também, perde-se o princípio da independência, eu não sei até onde. Pelo menos eu quero manifestar minha preocupação ao pronunciamento que Vossa Excelência externa na tarde de hoje, senador Ciro Miranda. Muito obrigado, senador Calcino Maltrana, o senhor tem razão. E na última audiência pública ficou patente que o Brasil não fez nenhum compromisso em relação à bebida alcoólica. Existe sim forçando uma posição. A atual redação do artigo 27 da Lei Geral da Copa contraria fortemente as disposições de um dos maiores diplomas legais brasileiros, o Código de Defesa do Consumidor. Por isso, consideramos necessária a correção da redação para que os critérios para cancelamento, devolução e reembolso dos ingressos, assim como a alocação, realocação, marcação e remarcação e cancelamento dos assentos nos locais dos eventos, das competições, sigam, no que couber, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Estatuto do Torcedor. Nesse mesmo sentido, apresentei também emenda modificativa ao artigo 26, que altera a expressão poderão celebrar para celebrarão, para dar força ao texto e, de fato, obrigar a FIFA a celebrar os acordos previstos. As pessoas deficientes merecem ter direitos garantidos nas competições, que abrilhantarão o nosso país a partir do ano que vem. Creio, senhoras e senhores senadores, que no artigo 37 a 47 há um assunto extravagante ao propósito inicial da Lei Geral da Copa: a concessão de prêmio e de auxílio especial mensal aos jogadores da seleção campeã do mundo de 1958, 62 e 70. Esses artigos são incorporações ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a mesma matéria. Entendo que, no contexto da PLC em análise, não há muitos pontos cuja discussão deve ser aprofundada. Mesmo meritórios, os dispositivos cuja supressão proponho devem ser discussão própria separada das questões relativas às competições, o que se fará quando da apreciação do PL número 7.377 de 2010 na Câmara dos Deputados. Ademais, acredito que os dispositivos contrariam a lei da responsabilidade fiscal ao criar ação governamental que acarreta aumento de despesas sem estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor nos dois subsequentes. São essas as considerações que desejava fazer em relação à Lei Geral da Copa. Reafirmo, antes de encerrar, meu repúdio à venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do Mundo. Isso macula a imagem do Brasil e perpetua a velha pecha do jeitinho brasileiro e do complexo de vira-latas. Por oportuno, não poderia deixar de elogiar a senadora Ana Amélia pelo trabalho realizado como relatora. Por fim, o meu muito obrigado e espero que as emendas sejam acatadas. Obrigado, senhor presidente.